É uma grande satisfação estar aqui, né, nesse bate-papo que acabou se tornando e muito interessante a gente ter essa oportunidade dentro da OAB. E aí, realmente, né, os meus cumprimentos, né, aos componentes de mesa, aqui, representantes da OAB, que abriram, e acredito como uma mudança realmente de paradigma, né, a gente ter, dentro da Casa dos Advogados, em São Paulo, um dia inteiro falando sobre mediação, e com um público repleto, por 2 vezes com as inscrições esgotadas. Então, a gente começa a perceber o movimento que está acontecendo, né, no âmbito jurídico, né, apesar de muitos, e isso também é interessante, né, pessoas, aqui com a Ana Lúcia acabou perguntando aqui em geral, né, quantos advogados e outros não advogados, então a gente também perceber que dentro da Casa do Advogado, profissionais de outra formação que estão aqui conosco e podendo aí contribuir com conhecimentos, né, das mais diversas áreas, e aí a gente consegue entender que realmente a questão de conflito não é uma questão que dá para ser tratada somente com um olhar, com um conhecimento que venha só com uma área do saber. E, nesse sentido, eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória, a questão da mediação, como apareceu na minha vida, né? Eu tenho a formação como advogada, atuei na advocacia como advogada por uns 6, 7 anos, não morava aqui em São Paulo, e estou aqui em São Paulo há 6 anos. E oportunidade onde eu iniciei meus estudos já em Araçatuba com relação à justiça restaurativa e aos princípios aí que pautavam, né, a declaração para a década de construção de cultura de paz, e foi isso que foi me levando para esse lado da justiça restaurativa e da mediação. E, com essa influência, né, na minha vida profissional, na minha trajetória, acabou desembocando no trabalho que eu estou agora desenvolvendo como advogada, muitas vezes, que sou procurada inicialmente como advogada, e acabo desenvolvendo um trabalho de mediação, né, com as partes, mas isso eu vou contar um pouquinho para vocês, tendo muito bem esclarecido esse trabalho, e depois jamais posso atuar como advogada, de quem quer que seja, que estejam ali, mas, vamos dizer, foi uma forma que eu encontrei de poder utilizar dessa coisa que fala da emoção, que a Lia comentou aqui, que a Ana tinha falado, e que de manhã a gente passou um pouco, dos que são convertidos ou não, que a doutora Fernanda comentou aqui conosco. É difícil, depois de ser tocada pela mediação, por essa forma de resolução de conflitos, a gente não ter uma afetação pessoal, né, na sua vida pessoal mesmo. Então, eu vejo que os reflexos na minha vida do dia a dia e também profissional. E aqui eu inicio, e aí eu trago, né, que no próprio Código de Ética da OAB, no seu artigo 2º, se fala, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. E aí vem, né, depois, como são os deveres do advogado, no inciso 6º, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, a partir deste artigo, eu coloco aqui uma reflexão, né, para todos os advogados que estão aqui presentes, e não advogados, né, da multiplicação, o exercício da advocacia que nós estamos, né, acostumados, né, seja na nossa formação profissional, como na universidade, eu nunca ouvi falar, me formei em 92, e não tinha ouvido falar, a gente estava até hoje no almoço conversando sobre isso, de como a gente não tinha isso nas faculdades, não se falava sobre outras formas de resolução de conflitos, a não ser o judiciário. Né? Então, a questão de se ensinar o processo judicial, como se elaborar uma petição, enfim, isso como se tivesse o exercício da advocacia atrelado única e exclusivamente à judicialização do conflito que seria levado ao seu escritório. E hoje eu vejo
como uma oportunidade a mais de trabalho que se apresenta, né, diferentemente de muitos que aí têm um receio de que a mediação possa vir e prejudicar o trabalho do advogado, eu acredito que seja uma abertura a mais da possibilidade do advogado prestar um serviço que atenda realmente à necessidade daquele cliente. Porque quantas vezes você, atuando como advogado, você não consegue satisfazer o pleito do cliente e ele vai ficar insatisfeito. Enfim, a demora e a questão mesmo de honorários, que, né, vamos trazer para a parte prática, né, poder pensar como é que pode-se ter os honorários, mas a mediação não me levaria a ter um ganho, e sim aquela coisa que, né, que a gente imaginou, o advogado litigante, quanto mais litigante, mais valorizado é. Em que medida, se a gente tiver uma noção de que a litigância vai fazer percorrer aí anos e anos a fio, né, então, mesmo com um olhar objetivo, prático sobre a questão, quanto dispêndio de tempo, e aí gasto de energia com um único cliente, sendo a possibilidade de você poder oferecer uma resolução para aquela questão com mais eficiência e cuidando, claro, aí sem falar, né, que eu estava ali, né, olhando para o lado prático para poder trazer essa questão que a gente vive e precisa da questão prática, mas sem falar da energia e do que você proporciona para a vida das pessoas que te procuram. E, claro, que isso também reverbera na forma que você vive, enfim, e de toda a sociedade. E, nesse sentido, né, coloco aí um novo paradigma mesmo, né, logo de início, realmente, que acho que, simbolicamente, sinceramente, eu vejo até como um dia assim, simbólico hoje, de a gente trazer para o AB São Paulo uma discussão tão prolongada e tão a fundo de um tema que é a mediação, né? E me sinto muito honrada e agradeço pessoalmente ao Edmir Oliveira, que né, pediu a minha ajuda e eu pude estar um pouco próxima a isso, de realmente participar dessa experiência. Porque é uma nova forma, né, de olhar, propõe realmente, né, uma atitude crítica diante dos fundamentos do pensamento moderno. Né? Baseia-se no pensamento sistêmico e complexo, em vez de ou. Então, não é aquele pensamento de que é ou isto ou aquilo, ou entra-se judicialmente para ganhar, ou não temos como resolver a questão. Não, temos várias possibilidades. Né? Entre do ou isto ou aquilo, temos inúmeros es. Né? Podemos partir para este caminho e para este caminho, e aí a questão da criatividade, no momento em que se está numa situação de conflito, poder pensar formas, né, que sejam complementares. E aí, de novo, propõe a transdisciplinaridade, o conhecimento de outras áreas do saber, desperta para o multiverso, para a pluralidade. E aí, nesse tema da mediação familiar, como é realmente, por isso que, né, a Lia estava colocando aqui, começou no Brasil, na área de psicologia, entrou pela mediação na área familiar, porque nós vivemos na família, isso em qualquer aspecto, claro que tem aí uma pluralidade muito grande, mas na família, até a questão da constituição da família. Né? O que são famílias? Quais os conceitos de família que a gente passou aí ao longo do tempo revendo? Né? A questão da família monoparental, anaparental, enfim, de todos as denominações que possam aparecer. Agora, a questão da união homoafetiva, a questão da evolução da genética, a possibilidade de se ter geração de vida independente de um casamento, de sexo da forma convencional. São questões que nos trazem e que nos demandam uma abertura de pensamento, de como podemos acompanhar. É claro que a lei, né, não estou aqui dizendo que não precisa ter um código moral como nós acabamos adquirindo, e temos aí uma evolução com isso. Né, mas não estarmos atrelados a isso de uma forma, daquela questão do positivismo puro, e sim de poder dar abertura, até como advogados, de foco na resolução da questão. Né, muito mais na resolução do que é levado do que como que a gente pode se defender ou querer ganhar, e aí perdendo de vista todas as pessoas que integram, né, a relação de conflito.
Então, é nessa, né, busca integrar, articular, ampliar possibilidades, estimular a criatividade. Enxerga a crise como oportunidade de mudança. E desenvolve uma postura ética de responsabilidade por nossas escolhas e ações. Na medida em que procuramos atuar profissionalmente, coerentes com princípios éticos, nós também estamos nos reforçando com as escolhas que fazemos, né? Seja no campo pessoal, profissional, enfim. E aí vieram, né, os reflexos que eu coloco no setor privado, que daí nós dividimos, que no período da manhã tivemos o público, né, e agora o privado, né, com explanações super interessantes na área da educação, na área imobiliária, de como pensar formas aí de resolver. E o reflexo que tem isso e que teve na minha vida, quando, né, a compreensão dos diferentes conceitos, né, práticos, das práticas da conciliação e mediação, e que me coloca aí para novos rumos para a resolução de conflitos, né, desenvolvimento de uma advocacia que atenda a um novo paradigma na administração dos conflitos. Então, a abertura de outros caminhos além do judiciário. O advogado, nós somos procurados e temos aí o privilégio de porta de entrada dos conflitos. Então, com isso, nós temos também a possibilidade riquíssima de poder desenvolver outras formas de resolução. Né? É claro que não precisaria ser tudo levado ao judiciário, né? E não é, né? Tem muitas questões pessoais, emocionais, que são levadas para a terapia, são levadas para outras áreas aí de saber e acompanhamento e suporte. Mas muitos conflitos chegam à nossa porta. E como é que nós podemos desenvolver uma atividade onde a gente tenha a noção do que realmente está ali, de toda a complexidade que envolve aquela questão? E aí, reflexo, né, no setor privado, a gente já teve notícia aí de manhã da introdução da disciplina de conciliação e de mediação, e aí tem aí uma manifestação aqui do CONAS, colocando realmente como uma avaliação, né, do curso de Direito, né, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, no seu artigo 3.3.2, a questão da pontuação. Né? As universidades que têm o núcleo de prática jurídica, atividade de arbitragem, negociação e mediação, já começa a graduação. Né? Um ponto é quando não há o núcleo, 2 pontos que existe em funcionamento com atividade de arbitragem, negociação, conciliação, enfim. E aí o aprimoramento, cada vez que se tem um aprimoramento nesse núcleo de prática jurídica dentro da universidade, a pontuação é diferente. Então, isso já é um reflexo, é uma motivação. E, claro, que no momento em que tiver, numa prova da OAB, uma questão sobre mediação, sobre negociação, mais ainda que as pessoas vão começar... pode parecer incoerente, porque daí não teria uma questão de qual é a pergunta certa ou errada, mas vai daí surgir o interesse maior de se estudar e saber mais sobre o assunto. Então, realmente, a importância, né, da OAB nesse processo todo. Aí uma definição de mediação, mas nós já falamos aqui, né? Várias pessoas falaram, a Ana trouxe também uma definição sobre mediação, eu peguei do Luiz Alberto Vará, né, que a mediação não se preocupa com litígio, né, ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco tem como a única finalidade a obtenção de um acordo, mas visa principalmente ajudar as partes a redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições psicológicas, culturais e sociais que determinaram um choque de atitude e interesses no relacionamento das pessoas envolvidas. O mediador exerce a função de ajudar as partes a reconstruírem simbolicamente a relação conflituosa. Não é uma atividade fácil, né? A mediação realmente demanda conhecimento, demanda prática, demanda supervisão, demanda momentos em que a gente faz a mediação que a gente precisa ter também de conversar e colocar as nossas questões. Né? Eu até estava falando também hoje no almoço, momentos em que, muitas vezes, a minha terapia particular serviu para eu poder entender conflitos que eu estava mediando, porque, de uma forma ou de outra, nós somos afetados por toda a questão. Né? Então, não é uma tarefa fácil, realmente, mas é muito gratificante, porque a gente chega e alcança uma possibilidade de transformação do sentimento das pessoas
que estão ali envolvidas, e daí da forma de vida, autonomia, enfim, se a gente for levar ainda para a questão de direitos humanos, né, a questão da cidadania, a questão da dignidade da pessoa humana, de se ter realmente como uma pessoa capaz de fazer escolhas, né, e não ter que sempre estar submetida à decisão de um terceiro para dizer o que é certo, o que é errado, né. Aí, 3 modelos, né, mais comumente falados: mediação de Harvard, a circular narrativa e a transformativa. Na mediação familiar, a gente utiliza as 2 últimas, circular narrativa e transformativa. É claro que, como falado aqui também, com conhecimento das ferramentas da mediação, conforme a situação se coloca, né, como a caixa de ferramentas mesmo que a gente utiliza para cada situação, algo que vai aparecendo. E tem momentos da mediação familiar que também vem a questão da negociação, né, da mediação de Harvard, que é para poder definir alguma questão pontual, mesmo a questão financeira, que também faz parte de todo o processo. E aí, como eu falei, né, rapidamente, essa evolução no conceito de família, a necessidade de uma visão pluralista, abrangendo os mais diversos arranjos familiares, que aí se colocam, a entidade familiar, todos os relacionamentos que têm origem em uma relação de afeto. Então, há uma mudança aí também que a gente está passando dentro do direito de família, que já vem trazendo isso. O que é considerado como entidade familiar, né, seria a instituição ou casamento somente? Não. A união estável, recentemente, agora tivemos a comprovação, confirmação da união homoafetiva. Enfim, então, aonde existe afeto, a relação de afeto, podemos considerar aí uma entidade familiar. E novos desafios, né, constantes transformações que surgem, né, com todas essas mudanças. Eu, no meu escritório, trabalho com separação, né, questão de separação ou divórcio. Eu coloco /divórcio porque, muitas vezes, inicialmente, nem se chega a fazer a homologação para o divórcio. Temos aí também a figura do extrajudicial, quando há a possibilidade, quando não tem filhos menores. E, claro, que aí precisa do consenso, e é isso que vai ser trabalhado e que é trabalhado no escritório. Já trabalhei também com a elaboração de escrituras de contratos pactos antinupciais e também de união estável, enfim, a forma que gostariam de se compor. Trabalhei isso com um casal, foi muito interessante, né, porque queriam entender como é que funcionava a lei. Então, pude mostrar como, né, o que estava convencionado, caso não tivesse uma determinação estipulando a união estável é o regime que é da comunhão parcial, e como é que a gente poderia utilizar ou não, se isso era interessante ou não. Mas foi um trabalho que eu reputo com ferramentas da mediação, porque foi percorrido aí um processo de 6 encontros para a gente conseguir estabelecer todos os combinados, né, que iriam fazer parte daquela convenção que estava se estabelecendo. Guarda de filhos, também aí, né, trabalhada, e quando vem aí a figura da guarda compartilhada, mais ainda que chama para a questão da mediação, né, como é que a gente pode pensar em guarda compartilhada sem ter o entendimento entre essas partes, ser definida e determinada de cima para baixo, o juiz determinar que vai ter a guarda compartilhada sem ter a mediação, né, eu vejo possibilidade. Aí, figuras que surgem, né, que vão ganhando nomes, né, que são revestidas de roupagens aí jurídicas, a síndrome da alienação parental, que é uma figura que surge, que a mulher quer alijar o pai, ou, na maioria, fala mulher, porque, na maioria das vezes, acontece da parte, né, da mulher com relação ao homem, mas também pode ocorrer ao contrário, e que também pode ser trabalhada. A questão da evolução da engenharia genética, que também aí surgem 1000 questionamentos, né, que aí a gente poderia ter um seminário só sobre isso. E aí, quando foi colocado aqui pela doutora Lídia, até, né, no trabalho que fez parte aí desse meu caminho, né, como mediadora, né, junto com toda a equipe de mediação, que numa demanda judicial, quer dizer, num casal que se separa, quantas demandas judiciais acabam acontecendo? 5, 6? E aí essa mudança realmente de noção do advogado, de imaginar, bom, eu posso ganhar o dinheiro
entrando com ação de guarda de filhos, eu posso ganhar dinheiro com pedido de alimentos, eu posso, enfim, podemos, por que não, resolver toda essa questão e ganhar-se por hora trabalhada, por percentual do que foi ali convencionado, enfim. Existe a possibilidade da criatividade em cima disso, né? Não necessariamente de se levar e continuar da mesma forma, atuando da mesma forma. Comigo, né, no escritório, acontece o contato inicial, na maioria dos casos, a mulher que entra em contato, pedindo, falando que está num processo já para se separar. E a primeira coisa, eu fiquei sabendo do seu trabalho e que você não vai judicialmente, porque eu não entro judicialmente. Né? Eu tenho, e até agora estamos aí num movimento, num grupo, eu falava da advocacia com linguagem mediadora, que era o que eu estava percorrendo, e agora a gente está aí, né, recebendo aí o conhecimento, uma metodologia que foi desenvolvida, que é a advocacia colaborativa, que é nesse sentido de se trabalhar a questão dos conflitos, podendo atuar com pessoas profissionais, não só o advogado. Se eu sinto a necessidade de um casal que me procura, que está com os filhos numa situação difícil, penosa, porque realmente uma separação envolve muitos sentimentos, envolve transformação de afeto, da forma das relações, dos vínculos. Né? Quem passou por separação pode dizer como realmente é uma mexida que parece um terremoto que acontece na vida, e como isso pode ser auxiliado com pessoas que tenham um conhecimento mais apurado sobre o assunto em determinado tema. Né? Então, pessoas que possam participar dessa prática colaborativa. Né? Mas, aí, voltando, entra em contato e aí fala, como é que eu devo, então, agir? Né? Eu não sei como fazer. Eu não quero entrar numa briga, mas, ao mesmo tempo, eu preciso resolver as questões. Bom, então tá. Aí é todo um trabalho que já começa com ferramentas da mediação, já logo no telefonema. Né? Como é que você está aí? Contenção da situação de desespero, que muitas vezes a pessoa está numa situação desesperadora, não aguentando mais aquela situação de sofrimento que se colocou. Então, a forma de acolher, de conter, né, que todas as ferramentas que eu trago rapidamente, a escuta, pensar junto. Então, vamos lá, vamos construir uma forma. Como é que você pode convidar, então, o seu marido para participar? Ele está sabendo que você fez esse contato? Não, ainda não está. Bom, então, o que você acha de contar, então, que você fez esse contato, que você conheceu essa forma de atuação? E se ele não quer vir aqui para conhecer esse trabalho? Eventualmente, se ele tem advogado, não, ele já tem um advogado, vamos convidá-lo para participar, vir aqui até o escritório para poder conhecer como é que é essa proposta. E, logo no início, eu assino na proposta de trabalho, a questão de que eu não posso atuar de forma nenhuma como testemunha e também que eu não atuarei como advogada no caso deles não entrarem num acordo. Né? Que, inicialmente, eu fiquei pensando, bom, talvez isso vai ser muito complicado, eu não vou fazer assim, porque vai me atrapalhar a questão depois, e se acontecer, porque, às vezes, a pessoa chega e fala, eu quero que esteja... eu preciso de uma advogada, eu estou insegura. Eu falo, bom, eu posso estar como advogada com essa linguagem, mas eu não sou mediadora, convidando um advogado. E, nesta situação, convidando um advogado da parte contrária com você. Só que, nessa situação, eu me vi numa situação muito complicada, porque eu comecei o trabalho como advogada de uma das partes, e o outro com o advogado, fizemos as reuniões conjuntamente, e nós não conseguimos o acordo. E eu não tive condições de ir judicialmente, porque a gente já tinha entrado em questões muito íntimas. Né? E aí, é claro que, no momento onde se estabelece um combinado inicial, todo mundo está naquela disposição. Bom, realmente, não havendo acordo, tudo bem, a gente vê como é que a gente faz e tal. Mas, na hora que vem a briga, vem a pessoa te pedindo para atuar de uma forma que aí não dava mais, porque eu já tinha ido por um processo, por um caminho que não tinha mais condições, não tinha mais volta. Então, a prática foi me ensinando, né, a forma de me sentir bem para atuar. Então, hoje, eu atuo como mediadora, faço
né, o chapéu de mediadora, falo para as duas pessoas, se eles querem uma orientação de um advogado para poder checar o que está sendo falado ali, eu acho que isso é útil, muitas vezes eles vão, fazem, e tem um diferencial, vamos dizer, que sai da mediação pura, né, e que eu saí desse puritanismo com relação ao nome da mediação, que é o acordo final, que se eu estou pelas duas partes, eu assino como advogada e levo para a homologação, né? E aí que eu acabei tentando achar um nome da advocacia mediadora para poder dar uma roupagem e não ferir princípios da mediação, né? Para não ter confusão de papéis, enfim. Então, a minha experiência que eu estou passando aqui para vocês. Aí, ferramentas da mediação, né, como muitos aqui já sabem, mas a questão desse processo todo, dessa escutativa, acolhimento, empatia, do reenquadro das narrativas, da ressignificação, checagem, perguntas que abrem perspectivas. E aí, realmente, o trabalho todo eu faço pautada nessas ferramentas da mediação, né? Todos os encontros são encontros marcados, com 1h30 cada encontro. Geralmente, pela experiência, 8 encontros são suficientes para acabar tendo aí o amadurecimento e o acordo final. A coisa, né, desse acompanhamento e suporte para quando a pessoa procura, né, que está aí com tantas questões, então precisa aí desse acompanhamento e suporte, né, por meio de conversa, seja por telefone, seja pessoalmente, e aí cuidando, claro, a questão do tempo, o tempo que é dado para um é dado para o outro, para poder, a todo momento, um equilíbrio, para as pessoas não se sentirem que está tendo uma tendência ou uma formação de aliança, porque se você não consegue estabelecer uma relação de confiança, o trabalho não evolui. Então, todos esses cuidados, né? E aí, esse acolhimento e avaliação conjunta da escolha do caminho a ser seguido, né? E, como eu falei, uma vez mediadora, não há como atuar como advogada. Trabalhar a forma de ver o conflito, né, gerando empoderamento e a participação responsável. Isso é muito interessante e tocante, que quando a gente consegue trabalhar essa questão do se colocar no lugar do outro, como tem a possibilidade da mudança realmente de comportamento, né? Então, recentemente, eu trabalhei com um casal e chegou o marido dizendo, bom, e ele que era o provedor, bom, eu tenho, a minha obrigação é pagar, que eu já fui me informar, ele era até estudante de Direito, já estava na 2ª faculdade, que eu posso pagar 30% do meu rendimento, eu estou sem trabalho neste momento, então, eu tenho uma reserva, eu estou procurando um emprego, mas ela vai ter que arcar, então, proporcionalmente com o mesmo que eu tenho, né, para arcar com os filhos, com pagamento de pensão alimentícia. E, numa conversa, essa esposa acompanhou, estava 14 anos casada, e ela acompanhou, ela era de fora do Brasil, né, não vou dizer a nacionalidade, mas era de fora do Brasil, e já tinha passado por 3 países acompanhando o trabalho do marido. No momento em que ela colocou toda essa situação e que a gente conseguiu trabalhar a forma dele conseguir enxergá-la no Brasil, numa situação agora de separação, como é que ela se via, ele já se colocou de uma outra forma, né? E aí conseguiu o trabalho dele, enfim, e já se colocou para pagar a pensão, não só dos filhos, mas alguma contribuição para ela, até que ela conseguisse se reestruturar, e aí depois seria revisto. Conseguir, nesse trabalho, colocar numa cláusula desse acordo que, depois de 6 meses, iríamos sentar novamente, porque os acordos eram um filhinho pequeno, também tem prazo de validade com relação a vários temas, então, a possibilidade, eles acharam ótimo, não, a gente queria ter aí um auxílio, que a gente não consegue conversar sem sentar aqui na tua frente. Então, aquela questão do terceiro, né, que ajuda realmente a desfazer a tensão. Enfim, é como agente de realidade também, procurando puxar e trazer, olha, é isso que acontece ou não, trazendo a possibilidade de poder enxergar, e não com uma orientação jurídica pura e simples, mas com questão de conhecimento, poder mostrar como é que seria a evolução caso
não haja o acordo. Enfim, aqui são, né, pontos que eu já acabei falando, meu tempo está esgotado, e eu só quero deixar, né, assim, eu acho que o que fica realmente da mediação na área familiar é essa questão das relações de afeto e o cuidado e a complexidade que isso realmente apresenta. E, no final, que até eu fui apresentada esse texto pela Ana Lúcia Catão, que até tinha colocado, e acabou na apresentação dela, ela não leu, e é do Fernando Pessoa, que realmente, para mim, quando eu vi, né, e que ela que me apresentou, foi realmente de uma importância assim, grande, né, que reverberou. E eu acredito que aqui, na Casa do Advogado, a gente poder falar essa questão de não busca de verdades, né, é uma coisa que realmente a gente mexe, né, com paradigma aí, né, que é a busca da verdade real, enfim, que a gente é tão ensinado a ir, né, em busca dessa verdade. Enfim, a dupla existência da verdade. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro outra. Ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade. Então, acho que isso é a questão dessa base, dessa nova forma e abertura para a criatividade que se coloca para a resolução de conflitos. Muito obrigada pela atenção de todos. É interessante, quando a gente fala sobre mediação, a gente começa a lembrar da nossa história, né? E todos que passaram por aqui contaram a sua história pessoal. Juízes, juízas, desembargadoras, todos nós contamos como chegamos à mediação. E eu estava me lembrando, falando aqui da Casa do Advogado, e